Amém, meus irmãos. Os hinos que nós cantamos hoje têm palavras-chave interessantes, falam de promessas, falam de Deus do impossível, fala de aliança, né? E essas coisas são coisas exclusivas, é interessante, ou quase exclusivas do nosso Deus. Porque o nosso Deus é um Deus que entra na nossa história para mudar a história do homem, né? Alguns dias atrás, e eu vou retomar daí, eu falei aqui rapidamente que há milhares de anos atrás havia um monte de pequenos povos espalhados por aí, umas tribuzinhas vagabundas, cada uma com algumas dezenas ou centenas, clãs, né? E um falava que tinha o seu Deus, outro falava que tinha o seu Deus, outro falava que tinha o seu Deus, cada um tinha o seu Deus, às vezes familiar. E o Senhor já falava assim, não, Jeová é o único Deus que existe. Os outros deuses são obras de mãos humanas, mas eu não. Eu fui que fiz todas as coisas que existem, as que vêm e as que não se veem, né? E alguns dias atrás eu estava compartilhando lá na célula que se a gente fosse pensar na história, é tão fantástico a história bíblica, porque se você pensar, Abraão foi chamado por Deus no meio do nada, assim, em Ur dos Caldeus, que hoje é o Iraque, e foi falado para ele assim, tu vais ser pai de uma multidão de nações, ou pai de uma multidão de povos. E você vai viajar, e eu vou te dar uma terra por possessão. Põe lá, ó, olha lá a terra, mostra lá, Alain. Israel é essa tripinha ali, ó, entre África e Oriente Médio, bem no entroncamento. Você não passa para o outro lado se não passar por Israel. Tem que cruzar Israel no meio, né? E Deus falou, é uma terrinha menor que Sergipe. E Deus chegou para um cara lá do Iraque e falou assim, ó, você vai viajar e eu vou te dar essa terra por possessão. Esse pedacinho ali, você vai controlar a passagem de um lado para o outro. E você vai ser pai de muitas nações. E é um monte de promessa tão fantástica. Abraão viveu mais ou menos 1.800 anos antes de Cristo, né? E se você pensar, naquele tempo ninguém nem sabia que tamanho era a terra, ele não sabia nem onde é que ele estava. Não tinha mapa, não tinha nada disso. E o Senhor chegou para ele e falou assim, ó, em ti, hein? Não tinha nem Google para o cara ver, ele não sabia nem se ele andasse 500 quilômetros, onde é que ele chegava no final da terra. E Deus falou assim, ó, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E a palavra fala que a ele foi falado o evangelho. E essas coisas são tão fantásticas. E eu queria dizer que essas coisas aconteceram. Essas coisas aconteceram. Eu falo assim, várias religiões, eu vou chamar de concorrentes, às vezes ela tem um passado histórico, assim, um conto de epopeia de Gilgamesh, os caldeus. Aí fala que aconteceu isso no começo, os índios falam o passado, como é que foi a criação deles e tal, né? Rarissimamente uma religião tem alguma coisa que aponte para o futuro, para um apocalipse, por exemplo. Então você pensa os espíritas, por exemplo, que falam, não, teve uns mundos que vieram, foram evoluindo, tal, mas assim, muito
muito vago, os mundos foram... E o futuro? Não, a gente vai continuar evoluindo, mas quanto tempo? Uns milhões de anos aí para frente, você vai encarnando, reencarnando, desencarnando. Mas o que é que vai acontecer? Não sei, mas vai para o bem, veio do ruim e vai para o bom. Olha, a Bíblia é tão diferente disso, porque a Bíblia nos fala de começo, meio e fim. Nos fala de onde nós viemos, onde nós estamos, qual é o propósito de Deus, para onde nós vamos, os acontecimentos que tem que acontecer, né, que tem que suceder para que cada coisa dessa se cumpra. É uma coisa tão fantástica, por exemplo, para um ateu, que ele não consegue acreditar. Eu falo assim, o nosso livro sagrado é cheio de milagres do começo ao final. É cheio de coisas fantásticas, mirabolantes, do começo ao final. É cheio de presença de Deus e de um Deus sobrenatural, do começo ao final. E eu penso alguém que é naturalista, ou que é cientista e que é ateu, ele não consegue entender isso. Nossa Bíblia fala que a terra foi criada em 6 dias, pelo poder da palavra do Senhor. Olha, vê só a história assim rapidamente. Se você quiser ir folheando, enquanto eu vou falando, né, Gênesis 1, 2, aí a Bíblia fala que Deus criou Adão e Eva em um paraíso, Gênesis 2, 3, né, e fala de histórias. Eu coloquei assim, ó, fala da destruição do mundo pelo dilúvio e a salvação de 8 pessoas e dos animais em uma arca. Isso é fantástico. Fala da confusão das línguas na Torre de Babel. Fala na destruição de Sodoma e Gomorra, no Vale de Sitim, no mundo antigo, com uma chuva de fogo e enxofre. Só coisa fantástica, sobrenatural. Fala de Abraão sendo chamado para ser pai de uma multidão de povos. Fala de os judeus sendo escravos no Egito, sendo libertados com 10 pragas mirabolantes, que se você pensar, entre um ateu e a gente tem muita distância, porque o cara fala assim, esses caras são muito loucos. Esses caras têm muita fé para crer nessas coisas. E nós temos que ter fé para crer nessas coisas. Porque nós somos muito loucos mesmo por amor a Cristo. Fala que esses judeus, depois das pragas, atravessaram o Mar Vermelho a seco. Fala que depois que eles chegaram do outro lado, aconteceram batalhas mirabolantes, espetaculares, algumas, por exemplo, com queda de muralhas de Jericó. Ao toque da trombeta dos sacerdotes, as muralhas caíram e os israelitas invadiram. O cara fala, isso é fantástico demais, isso não pode acontecer. Pode, está escrito. Fala que o sol parou em uma batalha. Fala de Gideão, que venceu um exército magnífico com 300 homens. Fala de Sansão, que foi um libertador que tinha uma força espetacular. Fala de mulheres estéreis, dando luz a filhos, né, por obra especial do Senhor, por atuação do Senhor. Fala de Davi derrotando Golias. Fala de Senaqueribe, rei assírio poderoso que estava desbancando o Egito à época, perdendo 185 mil homens em uma noite por uma visitação de um anjo do Senhor, no tempo do rei Ezequias. Fala de Jonas no ventre de um peixe. Fala de Elias e de Eliseu fazendo prodígios e maravilhas, ressuscitando mortos, multiplicando comida, Elias sendo assunto ao céu num carro de fogo. É coisa espetacular. Fala de um Messias que nasceria de uma virgem. Isso tudo hoje para a gente é passado,
mas antes de acontecer, eram profecias. Né? Antes do dilúvio acontecer, o Senhor falou com Noé, olha, eu tenho uma profecia, fala para o povo que vai chover. Vai acontecer, e o povo não creu, mas o dilúvio aconteceu. Hoje é história, hoje é passado. Teve um tempo que foi profetizado que nasceria de uma virgem da casa de Davi, da tribo de Judá, um judeu cujo ministério seria na Galiléia, que ele faria proezas, milagres, daria vista aos cegos, faria os coxos pularem, como está profetizado, né? Surdos ouvirem, e que o ministério dele e que o reino dele alcançaria todos os gentios. Né? Fala de destruição de Jerusalém e do templo depois da morte do Messias. Fala que os judeus seriam expulsos da Terra Santa e que aquela terra ficaria desabitada até se completarem o tempo dos gentios, até que todos os gentios conhecessem o Senhor, porque o evangelho do reino seria pregado para testemunho a todas as nações, e então viria o fim, e então os judeus, como último povo, seriam emulados, ou seja, como último povo, se voltariam ao Senhor e creriam no Senhor. E fala que quando eles dissessem, bendito é o que vem, em nome do Senhor, o Senhor voltaria e reinaria. E fala de eventos futuros, fala de retorno do remanescente de Israel, dos confins da terra, com a unificação do Estado de Israel. Fala de um templo judeu que vai ser construído e depois profanado. E fala que a igreja será perseguida. E fala que o anticristo vai reinar. E fala do Armagedon. E fala que Jesus vai voltar para acabar com essa bagaceira, para estabelecer um reino milenar. E fala que depois de tudo haverá um julgamento final com ressurreição dos mortos. Olha que coisa, nem o Google pensou nisso. Com ressurreição de todos os mortos que já viveram. Tem uma primeira ressurreição, né? Bem-aventurado aquele que participa da primeira ressurreição, que será junto com os arrebatados, ressuscitados, os mortos no Senhor e arrebatados em Cristo, os que estão aguardando no Senhor. E depois uma ressurreição de todo mundo, antigo, moderno, pós-moderno, para ser julgado pelo Senhor. E fala de uns novos céus e nova terra, onde habitam a justiça. Essa é uma história fantástica. Fantástica. Um ateu, ele ficará louco, porque ele não consegue acreditar em um fiapo disso. Mas nós cremos porque nós não somos deste mundo. Amém? Nós não somos deste mundo. Isso é uma loucura. Nós fomos chamados por um Senhor que não é deste mundo, ele é sobrenatural. O que é deste mundo, ele não foi feito do pó da terra. O Senhor Jesus nasceu aqui, mas Deus, ele não é terreno, ele é sobrenatural. As leis que ele conhece de física não são as leis que se aplicam só aqui. E quando ele aplica as leis dele, acontecem as coisas sobrenaturais. Né? Eu penso aqui que eu queria fazer uma viagem rápida, só por alguns pontos desses interessantes. Então, se você pensar, criação do mundo em 6 dias, é o que a Bíblia fala que aconteceu. Hoje, se ensina nas escolas o Big Bang, e o Big Bang é tão como verdade absoluta, não como uma teoria, mas como uma verdade. E o Big Bang, ele é tão desinteressante do ponto de vista racional, porque o Big Bang fala que ao invés de 6 dias, em 3 minutos, toda a massa que existe de planetas foi formada a partir de uma explosão de um átomo primordial, super quente, super denso,
que os cientistas falam, ele fala assim, mas qual era a massa dele? Era de alguns centímetros, 5 centímetros, 1 quilômetro? Não, era uma massa próxima a zero. O raio da massa era próximo a zero. E isso explodiu e virou. E a hora que eles fizeram as contas do Big Bang, não deu certo, nem a conta de matéria, nem a conta de energia. Então hoje se fala de, os meninos devem estudar isso, de matéria escura. É escura porque não sabe onde é que ela está. E fala de energia escura porque não sabe onde é que ela está. E precisaria de 70% de matéria escura para fechar a conta do Big Bang, a matemática do Big Bang. E precisaria de 90% de energia escura para fechar a matemática do Big Bang. Quer dizer que só tem 30% de matéria e 10% de energia para que a teoria seja provada e não é provada. Nossa Bíblia fala que nós fomos criados por meio do pó da terra, por meio de um casal chamado Adão e Eva. E a ciência hoje estuda DNA mitocondrial e diz que todos os habitantes desse planeta vieram de uma única mulher. Eles já sabem disso. Pois é, mas eles não dizem que foi Adão e Eva, eles falam, chama-se Eva mitocondrial, que morou na Etiópia há uns 250 mil anos, mas a vida nessa terra não nasceu de vários pontos, nasceu de um ponto. Os cientistas falam isso. Não só a espécie humana, mas a vida. E a espécie humana, eles falam assim, isso eles já chegaram, ele fala assim, não, veio desta Eva mitocondrial, dessa mulher, eles dizem que morou na Etiópia e tal, mas não dá um braço a torcer. Nós já sabíamos disso. Nós já sabíamos disso. A hora que eu queria me ater um pouco à história de Abraão. Sim, Noé, passa o próximo. Passa o próximo. A Arca de Noé. Que é uma história fantástica. Você fala assim, mas como é que pode e tal? Os cientistas acham fantástico. Eu tirei essa parte aqui, ó. Não dá para ampliar mais não, né, Alain? Mas é o seguinte, são 4 mares. Mar Mediterrâneo, Mar Negro, Mar Cáspio, Mar de Aral. Ou seja, eu estou indo da esquerda para a direita, da Europa para a Ásia Central, embaixo da Rússia, ali. E os russos, no tempo que eu morava na Rússia, eu li um livro, e os russos falando o seguinte, que eles já mergulharam esses mares aí, e eles dizem que há 10 mil anos, isso é pesquisa dos russos, eles pegaram a amostra do fundo de todos esses mares e falam o seguinte, há 10 mil anos esses mares eram secos. E eles falam assim, o mar Mediterrâneo era seco, porque um monte de coisa que a gente pesquisou, tem um fungo que cresce só a 40 e tantos graus de temperatura, só quando o sol é muito brabo e muito seco, hoje tem na borda do Mediterrâneo, ele tem. Lá embaixo ele tinha, esse fungo tem 10 mil anos, e tem nesses mares aí, e eles falam assim, quanto mais você entra para dentro, para baixo da Rússia, né, quanto mais você adentra a Rússia, as espécies de peixes são as mesmas que tem no Mediterrâneo, mas elas são em número menor. Então a coincidência, digamos, do segundo mar é 70%, do terceiro mar 50%, do quarto mar, que é o Mar de Aral, 30%, mas todos vieram do Mediterrâneo. E por fim tem uma foca lá no Lago Baikal, que é longe pra caramba, que é a única foca de água doce que existe, que eles falam, ela é parente de uma foca que tem no Mar Cáspio, mas ninguém sabe como é que essa foca foi bater lá no Baikal. É alto e é uma, foca, é alto e é longe, deve dar uns 3 dias de trem até lá. E existem, a gente estava conversando ontem, a Marina falando que ela visitou uma planície de sal,
lá na Bolívia, que está a 3.600 metros de altitude, e tem várias planícies dessas de sal ao redor do mundo. Não tem só, tem na Bolívia, na Argentina, na Austrália, nos Estados Unidos, Salt Lake City, por exemplo. Tem no meio da África, tem onde você pensar, tem mina de sal lá na Áustria. Tem mina de sal lá na Áustria que nós fomos. Aí o cara falou assim, não, nós estamos aqui a 3.000, 4.000 metros, aqui ó, produzia sal, aqui já foi mar, já teve mar aqui. Aí você pensa assim, e de onde é que vem sal do Himalaia, né? Que o povo fala, não, eu só estou dizendo que, se você ler todos os comentários, eles falam o seguinte, não veio, todos esses locais que hoje são secos e com sal, eles falam, não, foram lagos que secaram, mas eu falei, mas que lago salgado que tinha tanto sal? Porque a hora que ele secou, quando seca o lago na Amazônia, não fica sal assim não. Mas esses locais que secam, fica um platô de sal. Parece que o cara está em Mossoró. E você tem isso no meio de todos os continentes, você tem platôs de sal, e você tem mares salgados. E os cientistas falam, olha, ninguém sabe de onde veio isso. De baixo não veio. Não, mas é algum rio que está chegando. Não, devia ter rio aqui, mas secou, mas isso está espalhado e pode ser visitado. Tem todos os continentes tem, até na América Central tem. Na América Central tem tubarão no meio do continente. Que os caras falam, pois é, mas tem tubarão no meio, tem tubarão de água doce no meio do continente. E os caras falam, como é que esse tubarão foi parar aí nesse... Né? Como foi parar? Foi o dilúvio que levou todos esses peixes que não morreram afogados com o dilúvio, mas que conseguiram chegar longe a distância de onde eles estavam. A hora que você vê Abraão é uma história fantástica para mim. Volta para aquele primeiro slide. Porque Abraão, ele tinha muitas promessas de Deus. Ele ficou ali naquele pitoquinho ali, colado na África. Eu acredito que, na verdade, os judeus, havia profecia de que o Messias viria dos judeus. Isso é tão louco, porque se Israel é menor do que Sergipe, é igual se alguém lá no Sergipe um dia falasse assim, olha, nós somos o povo escolhido. Eu estou falando de Sergipe, mas podia ser no interior do Pará. Nós somos o povo escolhido. E o Messias vai governar o mundo daqui de Aracaju. Aracaju vai ser a capital do mundo. E etc, etc. O cara fala, rapaz, você está louco. Viajou na maionese. Mas havia profecias milenares de que, na verdade, desde Abraão, na verdade, desde Gênesis, já falou assim, porém inimizade entre a mulher e a serpente, mas desde Abraão o evangelho já havia sido pregado. Abraão já sabia que o Messias viria dele, né? Da raça dele, e que a partir dele haveria um Messias judeu que seria uma bênção para todas as famílias da terra. Tem um slide, eu não sei se você acha aí, não sei se eu marquei, mas tem um slide, mostra lá. Não. Pode ser esse. Ok, o Alan vai aumentar, mas esse slide mostra hoje a distribuição das religiões no mundo. Esse slide fala que hoje a maior religião do mundo é o cristianismo, com 2,3 bilhões de seguidores,
seguido pelo islamismo, com 1,8 bilhão de pessoas, de seguidores, e depois os próximos já são com pouca gente. Ó. Sem filiação, 1,2, hindus, 1,1 bilhão, budista, meio bilhão, judeus, 10 milhões. Né? E se você pensar, tem 3,9 a 4 bilhões de pessoas no mundo que acham que receberam a fé de Abraão, um cara que há 3.800 anos atrás recebeu uma profecia de que ele seria pai de nações. Fala assim, multidão de nações e de povos nascerão de ti. E aí a hora que eu vejo isso, eu penso também em Jesus falando assim, ó, o evangelho vai ser pregado ao mundo inteiro antes de vir o fim, antes de chegar ao fim. Comecem por Jerusalém, mas eu quero que vocês, porque eu morri para dar muito fruto e vai dar muito fruto, e os judeus não acreditaram. No tempo de Pentecoste, tinha um grupinho um pouco maior do que esse aqui, eram 120 pessoas só. Hoje, os judeus, todos eles no mundo, são 14 milhões de pessoas. Hoje tem 2,4 bilhões de seguidores de Cristo, nominais ou não, mas que professam a fé cristã no mundo. E é interessante que na verdade, assim, ó, espalhou no Oriente Médio, depois foi Império Romano, né? Seguiu o Império Romano na Europa. Depois, esse foi o crescimento do cristianismo, né? Depois da Europa, vieram para os Estados Unidos, né? Dos Estados Unidos, começaram o tempo das missões, que começaram o tempo das viagens, né? De navio. Então, os americanos e os ingleses mandaram um monte de missionário para o mundo inteiro, inclusive para cá. Aí agora, o tempo do florescimento do Evangelho é o tempo da América do Sul, é o tempo da África e é o tempo da Ásia. E cada lugar desse por onde o Evangelho passou, ficou um remanescente. Isso é interessante, eu estava discutindo ontem com o Horácio, o modus operandi de Deus é o mesmo, o jeito que ele faz as coisas não muda. Israel, ele falou assim, ó, só quero um remanescente de Israel. Eu não quero todo esse povo, eu quero só o povo que me serve para valer. Onde o Evangelho passou, na Grécia tem cristão, em Israel tem cristão, na Europa, se você pegar o país mais ateu, que é a República Tcheca, tem cristão, né? Na América do Norte tem cristão, e agora os últimos pontos que precisa de o Evangelho ser pregado, está sendo pregado. Passa aquele slide, o número em sequência, Alan. Aí. Não, volta, eu quero as duas fotografias. Amplia essas duas fotos para mim, se der. Alguém pode apagar essa luz aqui, se der? Onde é isso? Parente da Marina. Isso é Ásia. Sabe onde é isso, gente? É China. Mostra outra foto. Isso é uma igreja cristã na China. Amplie essa foto, por favor, Alan. Sabe esse povo que não dá para ver direito? Mas ó, dá para ver um pouco. Eles são assim, pele meio escura, mais para suja. Isso é Índia. Está havendo um reavivamento tal qual nunca houve na Índia e na China. O local que hoje tem maior taxa de crescimento do evangelho no mundo é a China. A China, eles estão dobrando a cada 6 anos o número de cristãos. Em 2025, eles serão a nação com mais cristãos do mundo. Então, eles passarão a casa de 160 milhões.
ou seja, essa data é fatídica porque eles dizem que é quando eles ultrapassarão os Estados Unidos em número de cristãos, e eu acredito que aqueles serão menos nominais, porque tem perseguição, né? E eles falam que em 2030 eles chegarão a 250 milhões de chineses cristãos. A Índia, mostra as estatísticas lá, Alan. Amplia se puder. Esses locais, olha, são os países onde mais está crescendo o evangelho mais rapidamente no mundo. Mongólia. Olha, parece que eu estou enganado, mas ali, ó, Arábia Saudita. Você está vendo aquilo ali? O evangelho está crescendo na Arábia Saudita. Né? Ou seja, é uma coisa que é o berço do Islã. Tem missionários lá. O evangelho está sendo pregado lá e está crescendo. Ali em cima, baixa um pouquinho, está crescendo na África. Se você... China, Nepal, Mongólia, são regiões que não tinham ouvido falar de Cristo e o evangelho está crescendo. Passa a próxima, Alan. Mostra o gráficozinho à esquerda primeiro. Olha lá. Isso aqui é crescimento 1970 a 2020. Tudo que você olhar que tiver muito vermelho, está tendo um crescimento significativo. Em laranja, um crescimento mais ou menos. Em amarelo, declínio. Em preto, um grande declínio. Mostra a parte lá de África. Olha, esses locais são os locais onde está crescendo o evangelho. Graças a Deus, o Brasil continua crescendo o evangelho aqui. Mas é mais importante que esteja crescendo nos últimos redutos. Por exemplo, China e Índia. Hoje, para vocês saberem, pode passar o próximo mapa. A 10% da população chinesa é cristã e hoje 6% da população indiana é cristã. É muita gente e está crescendo. Eu acho que é só, Alan, eu acho que não sei se tem mais. Pode acender a luz, por favor. Eu já estou acabando e eu queria acabar só dizendo de onde nós estamos nesse tanto de profecia e de promessa. Um monte de promessa, de profecia já foi cumprida, né? O Messias já veio, já houve a diáspora dos judeus. Tudo isso aqui, eu anotei vários textos aqui para a gente ler. Não é tão importante. Jerusalém foi destruída. Daniel estava profetizado, né, que depois do Messias iria vir o príncipe, o Messias. Depois dele ia ser destruído o templo, ia ser destruído a cidade. O povo do príncipe que havia de vir ia destruir a cidade, o templo, e que eles seriam expulsos. E depois voltariam, é onde nós estamos agora. No tempo da nossa profecia, do que está escrito no nosso livro sagrado, escrito pelos profetas de Deus, está dizendo que o evangelho será pregado a todas as nações e então virá o fim. Quando eu tinha 17 anos de idade, eu cria nisso
e orei para Deus para saber, Senhor, onde o Senhor quer me enviar. Depois conheci a Patrícia, oramos juntos. Queria dizer como Caleb, que no meu coração existe o mesmo vontade e disposição de falar, Senhor, onde é que precisa ir ainda para a gente ajudar na última colheita para que o Senhor venha? Eu falo para os meus filhos e falo de púlpito. Se o Senhor chamá-los, eles estão liberados para ir, porque essa obra é a obra mais nobre que existe. É cumprir as palavras do Senhor. Jovens, se o Senhor chamar, Alex, se o Senhor te chamar, entendeu? Você pode, eu penso isso porque nós, assim como no século XIX, missionários ingleses foram evangelizar a África, foram os pioneiros, Livingstone, por exemplo, Hudson Taylor foi para a China, né? E depois de 150 anos, o negócio está... Agora que eles estão vendo a semente que eles plantaram explodir nesses lugares, né? Como há 100 anos atrás, que aí o foco do cristianismo tinha mudado de Europa para Estados Unidos, né? 100 anos, 50, 70 anos atrás, os americanos estavam sendo enviados para o mundo. O irmão Gilberto é fruto disso, de envio. O Brasil deve aos estrangeiros que chegaram aqui no final do século XX, né? No final do século XIX, começo do século XX, trazendo o evangelho, e a semente prosperou. E esses locais agora, Índia, China, África, tem muito missionário brasileiro lá. Tem muito missionário brasileiro. Um cara que estudou comigo, ou seja, da minha idade, periferia de Belém do Pará, periferia, seria hoje expansão do setor X, que ele morava lá em Belém, mais ou menos. Aquele que toma ônibus, até chegar, né? Até chegar na periferia já demora. Esse cara, por muitos anos, foi pastor na Índia. Ele fez informática na Índia e foi um curso bem demorado, de propósito. E ele deixou várias igrejas plantadas e existe uma conexão de Belém do Pará com Índia e missionários direto indo e indianos indo para cá para serem treinados e voltando para Belém do Pará. E você pensa, para cumprir as profecias, exatamente como Abraão foi chamado do meio do nada, Deus pode chamar-nos e fazer aliança conosco e chama pelo nome. Né? Todos esses homens eram ninguém. Noé era ninguém, até que Deus chegou com ele e falou, tenho serviço para ti. Davi era ninguém, até que Deus chegou com ele e falasse assim, você vai ser rei de Israel. Eu tenho um serviço para ti, você vai ser rei de Israel. Não, mas eu estava aqui, não interessa. O profeta está aí, você é jovenzinho, tem 17 anos de idade, ele vai te ungir hoje, Deus te escolheu, você vai ser rei de Israel. É assim que Deus faz. Então, jovens, abram seus ouvidos, esse é o tempo da profecia que nós estamos hoje. Né? Eu estava falando com os meus meninos em casa, que a gente fala assim, não, mas em uma geração vai acontecer Israel, e o povo faz o cálculo de uma geração, que Israel seria congregado, e em uma geração tudo aconteceria. Aí o povo calcula uma geração é 38 anos, uma geração é 40 anos. Não, uma geração é 70 anos, porque completou ano passado 70 anos de que Israel voltou para a terra, 48 a 2018.
eu estava falando para os meninos, só que tem a geração nossa e tem a geração de Deus. Porque lá, quando Deus fala para Abraão, fala assim, ó, fala para Abraão, o teu povo vai ser escravizado no Egito por 400 anos. Mas depois da 4ª geração, eles vão voltar. Então para Deus geração é 100 anos. Então a gente conta que é 25, 35, 38,5 pela longevidade. Só estou dizendo que as profecias estão se cumprindo e que nós podemos fazer parte deste reino sobrenatural. O nosso reino não é racional. Se a gente fosse ateu, fosse budista, fosse hindu, fosse qualquer outra coisa, podia ser. Mas esta palavra aqui, ela é cheia de sobrenaturais. Então, quando alguém me fala assim, não, porque a irmã é do reteté, não sei o quê, deixa a irmã, porque Elias e Eliseu eram muito mais loucos do que ela, e Isaías, e Jeremias, e Davi, e toda essa turma, e Noé. Noé construiu uma arca quando não tinha chuva, né? Dudu e Raquel estão lá, pagando o preço, porque ouviram a voz do Senhor. A parte ali, a gente fala em terminologia de missões, janela 1040, que fica entre o paralelo 10, né, entre a latitude 10 e a latitude 40, era o final, os últimos países que precisavam ser evangelizados e os mais difíceis. Norte da África, Oriente Médio, Arábia Saudita, inclusive, que é o berço do Islã, que os caras falam assim, ó, se entrar aqui vai morrer. Tem missionário lá. E estão sendo prósperos. Né? Ásia Central, Mongólia, China, Índia, está cheio de missionário e muito missionário brasileiro. Para a glória de Deus, aleluia. E nesses lugares onde há 20 anos atrás eu ouvia falar, ó, esse aqui vai ser a carne de pescoço, vai ser a última batalha, porque é o cinturão da resistência do diabo. Só com muita oração, muito jejum para cair as fortalezas, porque esses lugares nunca foram tomados. Lá o diabo sempre reinou com tranquilidade. Estão sendo tomados. Para a glória do Senhor e para que se cumpram as profecias e a poder do Senhor sendo derramado para que essas profecias se cumpram. Amém? O Espírito Santo está sendo derramado para que essas profecias se cumpram. E você, pai, e você, mãe, falo de novo, eu sei que pode doer no coração liberar um filho para missões. Não retenha se Deus falar. Se os meus filhos, se Deus falarem, estão liberados para ir. Né? Seja como médico, seja como pedreiro, seja como for, se ele falar, pai, o Senhor me mandou ir este ano, você vai este ano, se o Senhor falou com você. Entendeu? Se o Senhor falar, vai. Porque o Senhor, o nosso Deus é sobrenatural. Ele não age com a nossa lógica. Ele não age com a nossa lógica. Né? Daqui um pouco, na verdade, a hora que você está fazendo isso, você está... Esse final eu queria transformar em uma pregação missionária, porque é onde nós estamos. Né? Desde que Jesus morreu, as missões do Evangelho começaram. Como fala o Jamé, difícil você achar na Bíblia a ordem de Deus para ficar. Fique. Difícil. Mas é muito comum você achar na Bíblia, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e eu vou te mostrar para onde você vai. Discípulos, apóstolos, deixem Jerusalém. Comecem por Jerusalém, mas não é a última fronteira. A última fronteira
são os confins da terra. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, porque vai ter um dia que este evangelho será pregado a todas as nações e então virá o fim. Jovens, eu sei que a gente faz um projeto de educação para ajudar, para vocês, se o Senhor chamar, essa é a melhor profissão que existe. Com ou sem o trabalho. Às vezes você vai com um profissional, às vezes você vai ser um enfermeiro, às vezes você vai ser um fisioterapeuta, às vezes você vai ser um psicólogo, às vezes você vai ser o que Deus quiser, né? Mas se o Senhor chamar, atenda, porque você será feliz, porque você estará no centro da vontade de Deus. Eu conheço alguns missionários, enquanto a gente esteve em Rússia, na Rússia, por exemplo, eu conheço a história do Lealdo e da Rony. Sei do sofrimento deles, igual o sofrimento de um monte de missionários, que eu reputo por gente corajosa. Porque quem vai à batalha longe tem coragem, mais coragem do que quem fica perto. Só para dizer que eu conheço gente que já mudou várias vezes de país. Não é de cidade, de país, por conta de perseguição. E essas histórias não são raras, são comuns. De o cara chegar e falar assim, olha, eu aprendi uzbeque e montei uma igreja lá no Uzbequistão, até a hora que a polícia me pegou e me prendeu 1 mês ou 2 meses, deportou toda a minha família, agora eu estou aqui na Rússia, porque é um pouco mais leve do que no Uzbequistão, e estou aprendendo russo, mas eu já vi que tem uns uzbeque aqui, eu já tenho uma igreja uzbeque aqui, em Moscou, e já estou pregando em russo. Com sofrimento familiar. Mas todos esses caras tiveram sofrimento familiar. Todos os profetas pagaram preço. Todos eles foram chamados de loucos, malucos, por amor ao Senhor. E esse preço era baixo, porque o amor do Senhor era muito. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé?